Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal, na Seara Espírita, com o nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. E hoje nós vamos tecer alguns comentários em torno do item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Aprendemos com a abençoada doutrina espírita que prova são testes que promovem cada um de nós a alcançar uma purificação ou a nossa depuração espiritual. Então, provas são testes, são os testes da vida que nos fazem crescer. São essas experiências dolorosas que enfrentamos no palco da vida, enfrentadas com resignação, encarando com humildade as dores do caminho, com fé em Deus, com muita confiança na providência divina, a gente começa a ativar o nosso progresso espiritual. E expiação são dívidas do passado. Ou seja, eu tenho uma dívida, eu sou uma criatura devedora perante as leis de Deus. Então, quando a gente tem uma dívida aqui no plano físico, uma dívida muito alta, a gente consegue quitar aquela dívida, qual é a sensação que nós sentimos? É de alívio, é de paz, porque a gente conseguiu quitar a nossa dívida com o nosso credor. Então é a mesma coisa. Provas são testes que nos fazem crescer para concluir a nossa depuração, e expiação são dívidas do passado. E muitas vezes no palco da vida a gente acaba expiando através do sofrimento, e isso vai proporcionar o nosso progresso espiritual. Entretanto, nós precisamos entender que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então estamos sujeitos a uma diversidade de provas. Estamos sujeitos às dificuldades. A gente vê aí espíritos nobres, Chico Xavier, Madre Teresa. Esses espíritos enfrentaram inúmeras provas, inúmeras dificuldades, quantas lutas enfrentaram. E aquilo tudo foi fazendo eles crescerem, eles foram dando para a gente um exemplo de fé e confiança em Deus. E trabalhando isso com muita fé em Deus. Então nós devemos ter muita fé em Deus diante das provas buscadas pelo Espírito aqui no palco da vida, porque tem como objetivo concluir a sua depuração espiritual. Então aprendemos que com as lutas nós alcançaremos a nossa depuração espiritual. Sem luta não há vitória. Então as lutas nos levam a alcançar a nossa vitória, a nossa emancipação espiritual. Continua no Evangelho segundo o Espiritismo. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão e uma tarefa a executar, pela qual tanto mais compensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então a gente vê que essas provas e expiações que enfrentamos denota aí, são sinais de nossa inferioridade espiritual. Então nós vivemos no mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo de inferioridade espiritual. É a nossa condição, somos espíritos imperfeitos.
E muitas vezes a gente precisa de tudo isso para alcançarmos a nossa elevação espiritual. E isso vai adiantar o nosso passo rumo à nossa senda evolutiva. Então, aqui fala de espíritos que vivem gravitando em torno da Terra, na reencarnação, enfrentando dolorosas provas. E a gente vê que ainda a inferioridade ainda campeia na Terra em razão de nossa ignorância espiritual. Mas há situações aqui de espíritos de alta envergadura que já alcançaram determinado patamar da evolução que não necessita mais passar por essas expiações e provas dolorosas. Mas eles muitas vezes, como no caso de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, solicitam uma missão, uma tarefa missionária aqui na Terra para executá-la com resignação, com paciência e sair mais vitorioso do que ele chegou aqui na Terra. E esses espíritos praticamente impulsionam o progresso moral de cada um de nós, nos dando o exemplo de humildade, de fé, de resignação. Quanto mais rude for a prova, e suportada com fé e resignação, mais vitoriosos esses espíritos sairão do palco da vida e retornarão à vida espiritual, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua missão sobre a face da Terra. Então vejamos bem, esses espíritos vêm para nos ajudar no nosso progresso espiritual. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de uma alma elevada e de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Então nós que estamos aqui, nós somos espíritos a caminho da evolução, somos espíritos imperfeitos. E muitas de nossas provas, de nossas dificuldades aqui na Terra, são solicitações que fizemos na vida espiritual. E a oportunidade de voltarmos aqui é de realmente aproveitarmos essa bênção da reencarnação para crescer diante das dificuldades da vida, da convivência, no recinto familiar, convivendo com aqueles que prejudicamos no passado. Então isso vai fazer a gente crescer espiritualmente. Mas existem esses espíritos bons, de nobres sentimentos. A gente vê o caso de Chico Xavier, mais uma vez falando aqui, que desde aos 5 anos de idade, órfão de mãe, foi entregue a uma madrinha que sofria crises obsessivas e essa madrinha lhe aplicava surras constantemente, pegava o garfo e perfurava ali o seu ventre, aplicava nele uma espécie de torturação, deixava ele vários dias com fome. E a gente vê que o Chico, desde a infância, começou a enfrentar dores e provas difíceis na adolescência, tendo que trabalhar mais novo para ajudar uma família muito numerosa. Depois, moço, assumiu o compromisso da doutrina espírita e auxiliou o sofrimento alheio, dando-nos um exemplo de bondade, de amor, que realmente ele aplicou aqui na Terra. Então esses espíritos, eles muitas vezes pedem também essas dores, essas dificuldades, e eles muitas vezes passam aqui na Terra, não precisariam passar aqui na Terra, não precisariam enfrentar essas dificuldades. Eles passam aqui para suportar essas dores e suportar sem murmurar. Então esses espíritos poderiam sim reencarnar em outros lugares mais evoluídos do que a Terra, mas eles reencarnam aqui para impulsionar o nosso progresso espiritual, para nos dar o exemplo de resignação e enfrentam provas dolorosas, suportam sem murmurar as dificuldades da vida. A gente vê o caso de Jesus, que enfrentou muitas dificuldades. Jesus poderia dizer assim: eu não quero passar por isso. Como muitas vezes ele falou no Evangelho, se quisesse eu teria aqui mais de 1000 anjos à minha disposição.
Se quisesse, eu modificaria essa situação quando ele foi preso no Jardim das Oliveiras, com a traição de Judas, quando ele estava diante de Pilatos, ele se calou, mostrando a humildade, e o seu caminho em direção da crucificação, a gente vê ali a caminhada de Jesus para o Calvário, o exemplo que ele nos deu, como se ele estivesse dizendo assim: este é o caminho da nossa redenção. Suportam sem murmurar as dificuldades da vida e alcançarão a verdadeira libertação espiritual. Então Jesus nos dá esse exemplo maior de resignação. Ele foi desafiado e desafiado marchou resignamente, seguindo a vontade de Deus. Ele fala assim: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E realmente essa é a situação de conscientização dos espíritos mais evoluídos. Então nós precisamos ter essa conscientização. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Nada acontece por acaso. Se estamos enfrentando esse gênero de prova, porque isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. E Deus sabe o que está fazendo, Ele está nos ajudando, nos auxiliando. Ele é um Pai amoroso, Ele não castiga, Ele educa, Ele ama os seus filhos. Então a gente precisa ter essa conscientização que essas dificuldades bem suportadas, sem murmurar, vai fazer a gente despertar a nossa felicidade espiritual. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e que constitui uma prova de forte resolução, o que é um sinal de progresso. Então, a gente está vendo neste capítulo 5 que as dificuldades bem encaradas, bem suportadas, é um sinal de progresso espiritual para cada um de nós. Então, a gente tem que olhar o lado bom da vida, que as queixas impedem muitas vezes o homem de encontrar o endereço de Deus. E muitas vezes o excesso de queixa impele o homem à revolta contra Deus. Então essa revolta contra Deus, o desespero desnecessário, vai nos afastar do endereço de Deus, da providência divina. E a gente não vai conseguir enxergar o lado bom da vida. Então o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que nós devemos orar, que nós devemos ser fortes, que nós devemos confiar em Deus, que no momento da expiação, das dificuldades que teremos que enfrentar, a gente tem que buscar o nosso pensamento a Deus através da oração e buscar a inspiração divina, pedir a Deus a inspiração divina para equacionarmos as dificuldades à nossa volta. Porque a equação de nossas dificuldades, dos nossos problemas, está em nossas próprias mãos. Nós vamos aqui finalizar com uma história que certa vez num vilarejo havia um sábio. E esse sábio atendia todas as pessoas daquele pequeno vilarejo. E o sábio era uma pessoa muito inteligente. E havia um jovem. E esse jovem criava inúmeros problemas dentro daquele vilarejo. Era considerado um jovem rebelde, que era revoltado contra as leis de Deus. E esse jovem, então, um dia deseja arquitetar um plano: desmascarar o sábio. No seu ponto de vista, o sábio não era sábio coisiça nenhuma, e ele ia mostrar isso para todos. Então ele arquitetou um plano. Ele esperou o sábio chegar, se encontrar com as pessoas, e quando as pessoas estavam conversando com o sábio, ele arquitetou o seguinte plano: eu vou pegar um pássaro, pensava o jovem, vou colocar entre as minhas mãos e vou perguntar para o sábio se o pássaro está vivo ou está morto. E se ele disser que está vivo, eu aperto, mato o pássaro e mostro para o sábio. Agora, se ele disser que o pássaro está morto, eu abro as minhas mãos e o pássaro sairá voando. E eu vou desmascarar o sábio assim. Então ele esperou o momento certo, oportuno. Quando o sábio estava ali com as pessoas, ele chegou e perguntou para o sábio: já que você é sábio, eu quero que você me diga, eu tenho um pássaro em minhas mãos. Esse pássaro está vivo ou está morto? Lembrando que se o sábio dissesse assim, ele está morto,
ele abriria as mãos e o pássaro sairia voando. E se dissesse assim que o pássaro está vivo, ele esmagaria com suas mãos o pássaro e apresentaria o mesmo morto. Então o sábio percebeu toda aquela artimanha maldosa, todo aquele pensamento inferior daquele jovem. E olhando no fundo dos seus olhos, disse a ele assim: o destino desse pássaro está em suas mãos. Assim também, o destino da tão almejada e sonhada felicidade está em nossas mãos. Que Jesus abençoe grandemente a cada um de nós. Muita paz, saúde a todos. Até o nosso próximo estudo em nosso canal na Seara Espírita.